Fala galera, beleza? Eu sou o professor Daniel. Sejam bem-vindos ao Sintaxe em Casa. Eu tava, assim, com muita saudade, né? Eu estava com muita saudade de fazer esse tipo de vídeo para o meu canal. Se vocês acompanham meu canal regularmente, vocês sabem que eu estou postando muita coisa de escola devido a essa situação que nós estamos vivenciando, né? A situação aí do distanciamento social e suspensão de aulas presenciais e tudo mais. Então, hoje, nesse vídeo especificamente, eu vou tratar de questões, resolução de questões do concurso da AFA, da Academia da Força Aérea, Aeronáutica do Brasil, Aeronáutica Brasileira. Eu trouxe 5 questões para a gente poder entender um pouco mais sobre essa situação que é a interpretação de texto. Eu não vou ler o texto todo para otimizar o tempo, mas vocês podem parar aqui a gravação, ler o texto e voltar para as questões, tá bom? Então, pode fazer isso também na segunda parte. Encerrou aqui o texto. Vamos ao item. O primeiro item da prova de 2018 que eu trouxe para vocês é justamente esse aqui. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão sugerida entre parênteses, ao substituir o que está destacado, provoca significativa mudança de sentido no texto 1. Você nem precisa ler o texto para poder entender se eu posso ou não substituir algumas situações. Porque nós sabemos que existem aqueles termos que são sinônimos, né? Esses termos sinônimos já podem ser colocados aqui sem provocar uma alteração significativa, uma mudança significativa, né? Por mais que, assim, o sinônimo possa não ser perfeito, mas a alteração ela não é tão brusca, tão grave assim, então a gente pode sim fazer uso dos sinônimos em determinados textos aí, sem alterar de maneira significativa aquilo que ele quis trazer, a semântica do texto, né? Mas vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos analisar a letra A. E, sobretudo, mais de 50 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a ocorrência de genocídios alguma coisa. Então, ele tem o sobretudo e ele quer substituir por acima de tudo. E acima de tudo, mais de 50 anos depois da Segunda Guerra Mundial, aí eu percebo que o sobretudo e o acima de tudo são sinônimos, então eu não posso marcar esse item porque ele não provoca uma mudança significativa, tá bom? Então não posso marcar a letra A. Vejamos, de forma paradoxal, a globalização, conforme se aprofunda e pluga os homens, então ele pega aqui o conforme e diz que a gente pode substituir por à medida que, sem prejuízo. Vamos observar se isso de fato acontece. O conforme, nós sabemos que é uma conjunção conformativa, né? E já o à medida que é uma locução conjuntiva que dá a ideia de proporcionalidade. O que a gente vai observar? Aqui o contexto de 54 e 55. Vou voltar no contexto, não vou ler o texto inteiro, o contexto a resolver isso para mim. E o contexto começa assim, né? Por mais que eu diga 54 e 55, nós temos uma parte aqui na 53, nós vamos começar por ela. O historiador prossegue. De forma paradoxal, a globalização, conforme se aprofunda e pluga os homens a escalas planetárias, alguma coisa. Então, ele quer que eu mude o conforme pela medida que. Vejamos se vai mudar o sentido de maneira significativa. O historiador prossegue. De forma paradoxal, a globalização, à medida que se aprofunda e pluga os homens a escalas planetárias, é fortemente acompanhada. Então, conforme se aprofunda, à medida que se aprofunda, é fortemente acompanhada pelo localismo e o particularismo religioso, étnico, lá. É isso que nós temos como contexto para poder analisar. E aí, por mais que sejam conjunções, opções conjuntivas, que sintaticamente são classificadas de maneira diferente, aqui dentro desse contexto, a substituição de um por outro na verdade, não é que não há, não altera de forma tão grave, tão brusca, o sentido que foi colocado aqui. Então, eu posso sim fazer essa substituição sem prejuízo gramatical ou semântico para esse texto. Então, o que foi afirmado aqui na letra B
também está correto. Eu posso marcar, eu posso fazer essa substituição e eu não vou provocar. Só lembrando que eu quero aquela alteração que provoca uma mudança significativa. Você diz assim: a violência se insere sob diversos vieses nas relações de poder, seja entre Estado e cidadãos, e mais alguma coisa. Então, sob diversos vieses, ele quer dizer que pode ser substituído, ele está perguntando se pode ser substituído por sob diversas linhas de pensamento. Então, esses vieses e linhas de pensamento são sinônimos dentro desse contexto. Então, não há prejuízo algum se eu fizer essa substituição. Então, aqui está perfeito também. Então, só sobrou para a gente a letra D. Lembrando que provas da AFA só trazem 4 itens para serem analisados. Não tem a letra E. Então, a letra D só pode ser o nosso gabarito. Mas vamos conferir para que, caso você esteja fazendo a prova, você tenha a certeza de que aquilo que você está marcando, de fato, é o gabarito, tá bom? Se houver uma situação com mais de um gabarito, ou se houver uma situação em que não há gabarito, você também vai poder entrar com recurso. Então, faça todos os itens com cautela, né, com critério. Vamos lá. Nos ensaios reunidos no livro, podemos vislumbrar como, desde a antiguidade e ao longo da história, vislumbrar, então. Ele tem vislumbrar e tem antever. O problema o problema entre vislumbrar e antever é que quando você vai observar os sentidos atribuídos a eles, esses primeiros sentidos são diferentes. Em determinado momento, olhando os sinônimos e tal, você chega lá na frente, você até pode achar que eu posso substituir um por outro, sem prejuízo. Mas no significado mais básico, a gente observa que não pode acontecer isso. Olha só, eu tenho que vislumbrar, significa conhecer imperfeitamente, dentro do contexto do texto, né? Conhecer imperfeitamente, começar a aparecer. Ou seja, vou juntar isso daqui e vou trazer a seguinte significação. Significa começar a entender. Então, o vislumbrar, nesse caso, vai ser o começar a entender. Vamos voltar aqui, ó, linhas 11 a 13. Vamos lá no texto. Eu tenho aqui, cadê? Aqui, ó. Nos ensaios reunidos no livro, podemos vislumbrar como, desde a antiguidade e ao longo da história humana, a violência se insere sob diversos vieses. Podemos começar a entender como, desde a antiguidade e ao longo da história humana, a violência se insere sob diversos vieses. Então, vislumbrar aqui a ideia de começar a entender alguma coisa. Bom, agora, vejamos qual o sentido de antever. Antever é o mesmo que prever. Só que prever significa ver com antecipação. Significa supor alguma coisa. Começar a entender e ver com antecipação não são sinônimos. Começar a entender e supor não são sinônimos, beleza? Suposição você faz mesmo depois de já ter compreendido alguma situação. Você vai alterar a análise, você vai alongar essa análise, só que é uma análise dedutiva, não é uma análise criteriosa, é o subentendido. E nós sabemos que os subentendidos eles são problemáticos, porque uma informação extraída por meio de um subentendido, ela pode não ser verdadeira. Então, o começar a entender não tem esse sinônimo de suposição, não tem esse sinônimo também de ver com antecipação. Então, vislumbrar e antever não são sinônimos, o que significa dizer que o meu gabarito só pode ser a letra D mesmo. Eu já tinha resolvido isso com os outros itens, agora eu só estou afirmando mesmo que
só pode ser a letra D. Vamos progredir, fazer mais uma questão. Então, 5. Assinale a alternativa cuja palavra em destaque possui sentido denotativo. Então, também tem a ver com aquele texto, mas eu nem preciso ler o texto como um todo, né? Eu sei que denotação está para o sentido real da palavra, o sentido próprio da palavra, não aquele sentido atribuído dentro de um contexto. Não estou falando de figura de linguagem. Quando eu falo de figura de linguagem, sentido figurado, sentido atribuído por uma situação contextual, eu estaria falando de conotação. Então, eu quero aquela em que a palavra em destaque está no sentido denotativo, sentido real da palavra. Aí eu tenho assim: de forma paradoxal, a globalização, conforme se aprofunda e pluga os homens, plugar é o mesmo que ligar, ligar a uma tomada. Isso é o sentido de plugar. Então, aqui eu já observo que não foi colocado no sentido denotativo, porque eu não vou pegar os seres humanos, os homens, e ligá-los a uma tomada, não é isso. Não é esse o sentido. Então, aqui já é uma conotação. O contexto atribui novo significado para o plugar, então já não posso marcar esse, uma vez que eu quero sentido denotativo. Um olhar sobre a história, letra B, no entanto, põe em xeque esta visão utópica. Vamos observar que a palavra olhar, que aqui está, não está com o sentido de ver, não. Está com o sentido de estudar. Então, um olhar sobre a história é estudar a história. Olhar, estudar as minúcias da história, né? E isso aqui faz com que, mais uma vez, eu não tenha o sentido denotativo da palavra olhar, e sim um sentido conotativo. Se é conotativo, foi uma situação empregada pelo contexto, um sentido empregado pelo contexto, então eu não posso marcar essa situação. Agora vamos de letra C. Na Roma antiga, as penas aplicadas após julgamento ganhavam um sentido religioso. Então, aqui a palavra pena está no seu sentido de castigo. E pena, quando você abre o dicionário para dar uma lida, você observa de fato que um dos sentidos da palavra pena é castigo. Então, perfeito, aqui eu tenho o sentido denotativo, o sentido do dicionário, D de denotação, D de dicionário, perfeito. Logo, a letra C é o meu gabarito, mas vamos observar a letra D para que nós não cometamos um erro nessa prova, né? Não se pode cometer erros se você quer ser aprovado. Então, vamos com calma. Acreditava-se no contínuo aperfeiçoamento da condição humana como uma marcha inexorável em direção à razão. Eu já tenho um elemento comparador aqui. Eu estou comparando o aperfeiçoamento da condição humana a uma marcha. Se eu estou fazendo esse tipo de comparação, eu estou usando a figura de linguagem chamada comparação. Outra situação que eu posso observar aqui é que caminhada, a marcha aqui está com sentido de caminhada. E aí eu vou imaginar o seguinte: o aperfeiçoamento ele caminha em direção à razão? Não, né? Então, mais uma vez, eu observo que a palavra marcha que aqui foi colocada não está com o sentido denotativo, e sim com o sentido conotativo. Primeiro, eu tenho que observar que ele fez uma espécie de comparação, uma metáfora. E a outra coisa que eu tenho que observar também é que o aperfeiçoamento ele não marcha, ele não é capaz de caminhar. Então, isso daqui é sentido conotativo não é minha resposta. Então, eu fico com a resposta da letra C. Massa. Vamos para mais um item relativo àquele primeiro texto lá que nós observamos. O uso do conectivo em destaque está corretamente justificado em. Então, agora a gente tem que observar a questão da utilização dos conectivos e aquilo que foi colocado como justificativa para essa utilização. Bom, vamos lá. Um espetáculo de caráter exemplar, revestido de sentido religioso e de dominação, cuja função era o reforço das relações de poder.
cuja função. A gente sabe que o cujo é um pronome relativo. Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Perfeito. Então, eu já sei que ele está conectando oração, conectando orações. Então, está correto essa primeira afirmação. E aí ele diz que estabelece uma relação de posse. Outra afirmação correta. Pronome relativo cujo e seus derivados, eles indicam essa relação de posse mesmo. Você diz assim, feliz é o pai cujos filhos estudam ou gostam de estudar. Beleza. Cujos filhos. Os filhos pertencem ao pai. Então, essa relação de posse, ela é colocada justamente com o uso do pronome relativo cujo. Então, o pronome relativo cujo traz essa relação de posse. O livro cuja capa está rasgada me pertence. O livro cuja capa está rasgada me pertence. Então, aqui eu já tenho que observar o seguinte: a capa pertence ao livro. Então, mais uma vez, relação de posse. Então, perfeito. Cujo e seus derivados indicam a relação de posse, sim. Então, isso aqui está corretamente justificado. Então, já tem esse gabarito. Mas vamos observar o porquê que as outras não são gabarito também. A violência se insere sob diversos vieses nas relações de poder. E aí ele diz que o sob apresenta um aspecto locativo. E aí ele forçou um pouco a barra, porque nós sabemos que o contexto é quem diz qual a significação das palavras, né? O sob teria o aspecto locativo, por exemplo, na seguinte construção. O livro está sob a mesa, ou seja, ele está embaixo da mesa. Isso aí sim é a ideia locativa, a ideia do lugar onde ele está. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso, o sob dá a ideia de modo. É a maneira como ela se insere. A violência se insere da seguinte maneira, sob diversos vieses. Ou seja, isso daqui traz a ideia de modo ao verbo que foi colocado anteriormente. Então, perfeito, modo não é lugar, então não posso marcar a letra B. Na letra C eu tenho o seguinte, ou seja, sua vida passava a ser consagrada aos deuses. E aí ele está dizendo que esse ou introduz um sentido de alternância. E aí isso aqui é para pegar o candidato despreparado, né? O candidato que ouviu dizer alguma vez que o ou é uma conjunção alternativa, e aí por isso ele vai marcar esse item. Mas a gente tem que ter em mente que o ou, nesse contexto, não está sozinho. Ele está com a palavra seja. Ou seja, vai dar a ideia de explicação. Essa ideia de explicação, então, não pode ser confundida com alternância. Eu não estou alternando entre uma coisa e outra, eu estou simplesmente adicionando uma explicação. Então, ou seja, explicação não tem nada de alternância, então não posso marcar essa situação aqui. Vejamos a letra D, a última. Como nem tudo se limita às questões políticas e às guerras, o livro ainda analisa as formas que a violência assume. E aí ele está dizendo que esse ainda estabelece uma conexão temporal. Aí a gente vai observar o seguinte: esse ainda que foi colocado aí, ele é um ainda que é uma palavra denotativa, né? Palavra denotativa está lá junto, no estudo gramatical, você vê isso junto com advérbios, né? Essas palavras denotativas, em dado momento da língua, foram consideradas advérbios e agora não são mais. Esse ainda que aí foi colocado, ele tem o valor, olha só, o valor de inclusão. O valor de inclusão é uma palavra denotativa indicadora de inclusão. Isso daqui a gente encontra na gramática do Segala. Se você estuda para AFA, você já pode estar falando, pô, o cara está usando o Segala, mas a gramática da AFA não é do Segala. Roberto Melo Mesquita é o gramático da AFA, e o Roberto Melo Mesquita traz o ainda como palavra denotativa também. Só que ele chama de palavra denotativa de realce.
Só que ela não é de realce nesse contexto. Por quê? Por que ela não é de realce? Eu posso substituí-la por qualquer outra dessas aqui, e eu vou observar que ele está dando sim a ideia de inclusão. Por exemplo, ó, o livro também analisa as formas de violência, as formas que a violência assume. O livro, além disso, o livro analisa as formas que a violência assume. O livro, inclusive, analisa as formas. Então, assim, eu posso substituir por essas palavrinhas denotativas aqui também, e vai dar tudo certo, tá? Eu posso substituir por até, ó. O livro até analisa as formas que a violência assume. Eu posso substituir por essas outras palavras denotativas, e eu percebo que o sentido continua o mesmo. Ou seja, esse ainda não é temporal. Primeira coisa que eu já tenho que observar. Ele não é temporal. Mas também ele não é de realce, como o Roberto Melo Mesquita traz para a gente. Então, aqui, só para fortalecer o estudo, o ainda é uma palavra denotativa de inclusão. De qualquer forma, esse item não poderia ser marcado, utilizando-se o que o Roberto Melo Mesquita disse, o que o Segala diz, de um jeito ou de outro não posso marcar, porque o Roberto Melo Mesquita diz que é de realce e o Segala diz que é de inclusão. O que importa é, de maneira alguma será temporal, então eu não posso marcar essa letra D. Mas também eu quero que você observe que há essa diferença de abordagem gramatical, tá? Se você estuda para a AFA, é importante que você conheça o Roberto Melo Mesquita e todas as suas nuances. Depois que você conheceu e você já está com esse conhecimento consolidado na sua mente, aí você pode fazer comparações com outras gramáticas a título de curiosidade, tá bom? Mas vamos prosseguir. Agora eu tenho o texto do Gabriel Pensador para 2 itens também dessa prova. E esses 2 itens é, vão pedir a interpretação do texto, então eu vou precisar ler o texto. E nós vamos fazer isso agora. Texto 2, do Gabriel Pensador, começa assim: que tiro foi esse? Não, não vou cair no chão, pelo menos agora. Eu também sou brincalhão, mas brincadeira tem hora. Lá fora, no meu rio, cada vez mais gente chora, e cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora. O rio que a gente adora comemora o carnaval, e a violência apavora, ou você acha normal? A boca que explode, o silêncio do medo, o suspiro da morte banal, o lamento de um povo que implora por uma vitória do bem sobre o mal. Atenção, confusão, invasão, tiroteio fechando a avenida outra vez, muita bala voando e acertando até mesmo as crianças, às vezes bebês. Criança, meu irmão, não é estatística, é gente. E os valores são invertidos. Se o desonesto é malandro, o menor também quer ser bandido. Alguns, né? A minoria. A mãe desmaiou no enterro. Você não desmaiaria? Que forças, que força você teria para enterrar o seu garoto? Que forças ainda temos para nos amar uns aos outros e nos armar de indignação por justiça e educação? Para, para que essas crianças não tenham morrido em vão, Sofia, Maria Eduarda, Kaique, Fernanda, Arthur, Paulo Henrique, Renan, Eduardo, Vanessa, Vitor, esses foram ano passado. Quem será que vai ser amanhã? Esse aí é o texto, né? A canção do Gabriel Pensador, que nós vamos analisar agora nos itens. Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo sobre a canção Protesto de Gabriel Pensador. Vamos lá. É possível depreender da leitura do texto a existência de 2 rios de Janeiro que se contrapõem. Então, lá no texto, a gente tem que observar se há, de fato, 2 rios de Janeiro que se contrapõem. E eu vou observar aqui, ó. Lá fora, no meu rio, cada vez mais gente chora. Então, cada vez mais gente chora é um retrato do Rio de Janeiro. Esse retrato é o retrato negativo do Rio de Janeiro.
Ótimo. Se toda a visão do texto for negativa, então só tem o Rio de Janeiro. Se o texto trouxer uma visão positiva, então eu tenho 2 Rios de Janeiro. Vamos observar aqui na sequência. E cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora, porque é o aspecto negativo. O rio que a gente adora comemora o carnaval. Opa, opa, opa. O rio que a gente adora comemora o carnaval. Então vamos observar que comemorar o carnaval é um aspecto positivo. Se isso aqui é um aspecto positivo, eu tenho 2 Rios de Janeiro. Eu tenho o meu rio que chora, eu tenho o Rio de Janeiro que comemora o carnaval. São 2 Rios de Janeiro diferentes. Então isso que foi afirmado aqui está correto. Eles são diferentes. Um é positivo, outro é negativo, eles se contrapõem. Perfeito. Vamos ver o item 2. Diz assim: a valorização da malandragem é apontada como um dos fatores responsáveis pela disseminação da violência em nossa sociedade. Então, a valorização da malandragem é apontada como um dos fatores responsáveis pela disseminação da violência em nossa sociedade. Vamos observar se isso de fato acontece, tá bom? Vamos lá. Tenho aqui, cadê? Aqui. E os valores são invertidos. Se o desonesto é malandro, opa, a gente já consegue observar aqui o termo malandro foi utilizado sob um ponto de vista positivo, né? Então aqui, ó, visão positiva, tá? O menor também quer ser bandido. Opa, ele colocou bandido e desonesto no mesmo campo semântico e demonstrando que eles são malandros, mas malandro na gíria carioca não é o bandido, só que dentro do texto foi colocado como bandido. Então houve essa valorização da malandragem com a ideia de que, nossa, isso é bacana, isso é legal. Sim, isso aconteceu. E ele ainda fez mais, ele ainda comparou o desonesto com o malandro, o bandido com o malandro. Então isso de fato dissemina a violência na sociedade, porque cada vez mais os meninos olham para essa situação e falam: eu também quero ser assim, porque isso é ser bacana, isso é ser descolado, tá? Então a valorização da malandragem aí está correta, esse item também, item 2. Vejamos agora o item 3, que traz assim: verbos no futuro do pretérito do indicativo são utilizados para apresentar suposições. Futuro do pretérito do indicativo, bacana. Que dependem de outro fato que talvez nem aconteça. Bacana. Esse é a concepção mesmo de futuro do pretérito, né? Você tem um fato do passado que pode atrapalhar a ocorrência de um fato futuro. Então, até aqui a afirmação está correta, né? Isso aqui, ó, está perfeito. Agora vamos ver o desfecho para saber se de fato isso acontece. Então, a utilização, vamos lá. Os verbos são utilizados para apresentar suposições com o objetivo de criar empatia no leitor com a dor das famílias. Olha só, das famílias das vítimas. Vamos ver se essa ideia de empatia também acontece, né? A mãe desmaiou, beleza, mas você não desmaiaria, aqui, ó, o futuro do pretérito. Você não desmaiaria? Que forças você teria, que também é o futuro do pretérito, para enterrar o seu garoto, tá? Então aí você consegue observar que ele pega a dor das famílias das vítimas e faz com que você que está lendo o texto, você, o interlocutor, ou, na verdade, o receptor dessa mensagem, se coloque nessa situação também. E como ele consegue fazer isso? Primeiro, com o uso das perguntas e depois com a utilização desses verbos aí no futuro do pretérito do indicativo, tá bom? Então, a afirmação do 3 do item 3 também está correto. Aqui, 1, 2 e 3 correto. E aí você já começa a observar o seguinte: se 1, 2 e 3 está correto, então a 4 também está correta, porque eu não tenho só 1, 2 e 3. Tá bom? Vamos observar o porquê que a 4 está correta aqui. A força expressiva dos versos.
A boca que explode, o silêncio do medo, o suspiro da morte banal, consiste na utilização concomitante de metáfora, metonímia e personificação. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que ter em mente que metáfora é uma comparação. A boca que explode é uma comparação. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo boca, tá bom? Porque esse termo boca aqui pode ter algumas significações diferentes. Pode ser a significação de boca de fumo, né? Boca de fumo. A boca que explode pode ser a boca de fumo que foi estourada pela polícia, tá? Isso pode ser assim, pode ser entendido assim. Então, metáfora aqui. Aqui eu tenho o silêncio do medo. O silêncio do medo. Aqui o termo silêncio substituiu as pessoas que ficam em silêncio. Então, o nome disso é metonímia mesmo, né? Eu estou substituindo um termo por outro, com relação semântica. Esse é o que tem uma relação semântica, né? Dentro desse contexto. Então, isso é o conceito de metonímia mesmo, a substituição de um termo por outro, com o qual ele mantém relação semântica. Isso é metonímia. Bacana. E por último, personificação. O suspiro da morte banal. Quem suspira são os seres humanos, a morte não é um ser humano, então estou personificando a morte. Isso aí, então, faz com que o item 4 também seja verdadeiro. Ó, perfeito. E aí a resposta só pode ser letra D, tá bom? Vejamos o último item para a gente poder descansar um pouquinho, né? Vamos lá. Também de acordo com o texto do Gabriel Pensador. De acordo com a leitura do texto, as alternativas complementam corretamente o termo abaixo, exceto, ou seja, ele quer aquela que não completa o que ele vai colocar para a gente. Nós temos assim, o eu lírico é a voz do poema, né? Então, vamos observar aquilo que não completa o sentido que foi colocado dentro do texto para a gente. O eu lírico afirma que já não temos mais forças para lutar pelo fim da violência. E aí a gente tem que tomar um cuidadinho com aquilo que eu falei de subentendidos. Os subentendidos, eles são problemáticos. E por que eles são problemáticos? Porque eles podem nos levar a uma interpretação errônea daquilo que o texto quis dizer. Eu tenho aqui a seguinte situação: ó. Que forças ainda temos para nos amar uns aos outros? Que forças ainda temos? Isso não significa dizer que nós não temos força. Ele está simplesmente perguntando: que força nós temos? Nós temos uma força, mas qual é essa força? Ele não está dizendo que a gente não tem força, tá bom? Se ele quisesse dizer que a gente não tem força, ele iria colocar aqui, ó, não temos força para nos amar uns aos outros. Ele colocaria isso de maneira enfática, tá? Então, cuidado com esses subentendidos, tá? Isso daqui, ó, eu já sei que essa afirmação não está no texto, mas eu vou observar se há uma outra mais, assim, mais discrepante para a gente poder marcar. Mas, por enquanto, vamos guardar a letra A. A letra B diz assim: o eu lírico vê a possibilidade de ele mesmo vir a ser vítima de disparo de arma de fogo. O eu lírico vê a possibilidade de ele mesmo ser vítima de disparo de arma de fogo. Vamos observar se isso acontece mesmo, né? Que tiro foi esse? Então, o tiro aqui tem a ideia da arma de fogo, né? Não, não vou cair no chão, pelo menos agora. Ótimo. Se ele diz pelo menos agora, então nós pressupomos, e aqui são pressupostos e não subentendidos, nós pressupomos que ele pode vir a cair no chão, vítima de uma arma de fogo, vítima de um tiro. Então, isso tem no texto? Ainda tem essa possibilidade de ele vir a ser atingido e cair no chão, vítima de uma arma, de um disparo de uma arma de fogo. Então, isso aqui tem no texto. Então, a letra B já não pode ser marcada, porque eu quero aquilo que está errado, aquilo que não se pode afirmar. Letra C. O eu lírico sabe que ainda mais mortes ocorrerão até que sejamos capazes de controlar a violência urbana. O eu lírico sabe que
ainda mais mortes ocorrerão. Vamos observar se o texto fala sobre isso. Vamos ver aqui. Eu vou ler daqui, ó, de que forças ainda temos para baixo. Que forças ainda temos para nos amar uns aos outros e nos armar de indignação por justiça e educação, para que essas crianças não tenham morrido em vão. E aí ele coloca o nome das crianças. Esses foram ano passado. Quem será que vai ser amanhã? Opa! Se ele diz quem será, é porque ele já sabe que outros virão a morrer. Isso aqui é mais um pressuposto. Quem será que vai ser amanhã? Esse vai ser já demonstra para mim que ocorrerá. Então ele sabe que mais pessoas morrerão, tá bom? E essa ideia de controlar a violência urbana traz aqui no contexto, né? Ele fala sobre isso aqui antes, né? Ó, fala sobre confusão, invasão, tiroteio, fechando a avenida, violência urbana, tá aqui. E aqui ele demonstra para a gente que, enquanto nós não conseguirmos controlar por meio da justiça e da educação, mais mortes ocorrerão. É isso que está escrito no texto. Então, letra C também foi comprovada no texto, por meio de pressupostos. Então, também está correto. Vejamos a letra D. O eu lírico aponta a educação e a justiça como possíveis soluções para o conflito abordado na canção. O conflito abordado na canção, como nós falamos aí agorinha, é essa questão da violência urbana. E nós vimos que aqui, ó, eu tenho e nos armar de indignação por justiça e educação. Então ele demonstra que a justiça e a educação são as armas necessárias para combater isso que foi colocado anteriormente, que é o quê? A violência urbana. Porque se nós não conseguirmos nos armar dessa situação, se nós não tivermos força suficiente para nos armarmos nessa situação aqui, que é a justiça e a educação, mais mortes ocorrerão amanhã, mais mortes ocorrerão no futuro, é isso que ele está falando. Então, a possibilidade para exterminar essa situação, amenizar essa situação, é justamente educação e justiça. Então, foi isso que o texto colocou para a gente. Então, também está correto. Logo, o gabarito só pode ser a letra A. Afirma que já não temos força. Ele não afirma isso. Tá? A pergunta que ele faz não nos permite dizer que nós não temos mais força. E sim que nós temos uma força. Eu só não sei que força que é essa. E eu estou perguntando justamente para que a outra pessoa, a pessoa envolvida no discurso, a segunda pessoa, fale comigo e diga assim, não, nós temos sim, a força vai ser essa e essa, vamos tirar essa força do âmago e coisas do tipo, tá bom? Isso é o que o texto mostra pra gente e isso é interpretação, tá? Interpretação de texto envolve carga semântica, envolve o entendimento de pressupostos e subentendidos, envolve estratégias de leitura, tá? E então é isso que a gente vai fazer aí mais para frente, nos próximos vídeos, para que nós possamos, de fato, passar nos concursos que nós estamos, para os quais nós estamos estudando, beleza? Então, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.